tarefinha de casa, né? Reinvestir no negócio, né? O CNPJ tem que ser forte, o CPF ele não pode ser forte, ele vai ser forte no futuro. O CPF ele tem que ser forte no espiritual, não aguentar a pressão. Agora, o CNPJ ele tem que ser forte no caixa, no reinvestimento, ele não pode, o CPF não pode matar e sacrificar a empresa ali na questão caixa. Por que mudou o nome? Porque o Comelli ele é muito forte, talvez, no Frotas. Mas nós, como empresa, cresceu de médio porte, já grande porte, a gente tem que ficar explicando o nosso serviço. Então, o mercado, mas qual Comelli que é? Ou o que vocês transportam? Não, a gente faz colheita florestal, a gente faz outros serviços dentro da empresa. Então, a decisão do rebrand foi isso, o Comber, que é a Companhia Brasileira de Energia Renovável, é para trazer esse DNA de floresta que a gente tem e mostrar para o mercado o que a nossa empresa é agora. Meu pai ele desenvolveu um novo negócio, uma indústria que tem um equipamento que faz automação de fornalha de grão. Então, ele desenvolveu uma máquina que gera demanda para o cavaco que a gente produz. Então, a Comber ela é um ecossistema hoje que produz floresta, que vende biomassa para o cliente que não tem sua floresta, que presta o serviço e faz essa logística para o cliente que tem o seu fomento florestal. Aí nós temos a Seminovos por trás, vendendo os caminhões depois da utilização. A gente tem um braço de locação, locando carro para a empresa do grupo, para clientes nossos, com máquinas. E nós temos a indústria, que atende o produtor rural, a cooperativa, a agroindústria, fazendo uma automação de fornalha. É um assunto polêmico que muito está se falando da falta de motorista, né? É 1.200.000 CNH profissional a menos em 10, 15 anos. Talvez agora o setor, e principalmente os embarcadores, vai começar a olhar de uma maneira diferente para essa categoria a qual não vai ter. E por que não vai ter disponível? Porque é maltratado, porque fica sendo feito de estoque na porta de muitos clientes. Porra, combinou horário de carregar, combinou horário de descarregar. Nosso transportador cumpria a nossa parte. Por que o cliente não pode cumprir a parte dele? Clientes, embarcadores, tirem o motorista da panela de pressão. Tenta organizar esse fluxo para pedir a quantidade de caminhão necessária. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Seja Águia Cast com um convidado mais que especial, Felipe Comelli, CEO do Grupo Comber. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que a tua história, trajetória é muito inspiradora e as pessoas vão adorar conhecê-la. Eu que agradeço o convite, Paulo, obrigado. Tivemos que fazer alguns ajustes de agenda, né? Mas até que enfim conseguimos estar aqui conversando um pouquinho. Sempre bom prosear um pouquinho. Obrigado pelo convite. A agenda do Felipe é difícil de conseguir, mas Deus nos ajudou hoje e deu tudo certo. Felipe mora em Rio Verde e o nosso estúdio atualmente fica aqui em Goiânia e eu moro em Brasília. Então, deu certo a Deu agenda, certo, né, Felipe? deu certo. Um pouco de chuva na estrada, mas deu tudo certo. Tudo certo. Deus abençoe sempre, né? Então, para a gente iniciar a nossa conversa hoje, um bate-papo para o pessoal começar a te conhecer, conta para a gente um pouquinho da trajetória da empresa de vocês, que eu acho que é de grande valor a gente comentar sobre isso. Nossa empresa é uma empresa familiar. Começou com uma pequena serraria em Orleans, Santa Catarina, com meu avô, meus tios, meu pai. E teve várias mudanças durante essa trajetória. O ano que vem faz 40 anos do primeiro CNPJ. Então, eu tive o privilégio de nascer nessa família empreendedora, né? Essa família Comelli de sempre querer fazer diferente, empreender, nunca ficar na zona de conforto. E essa história nossa, ela muda da serraria do meu avô para uma transportadora, meus tios e meu pai, com a oportunidade que teve na Perdigão em 1990, que a Perdigão estava terceirizando o serviço de transporte, a Perdigão até então era primário o transporte dela, e eles estavam fazendo toda a parte de governança dentro da empresa, reestruturando a empresa nessa ocasião, 89 para 90, e a serraria era ao lado do incubatório. Então, a oportunidade de entrar no segmento de transporte da nossa família foi com a Perdigão, e os primeiros motoristas que seu Rudinei, seu Oswaldo, seu Roni, seu Ivan contratou, foi eles mesmos. Então, assim, eu acho que a história se repete em quase todas as transportadoras do país, né? Que é o próprio motorista que fundou a empresa, que virou dono e fez o negócio crescer, né? E essa empresa, essa mudança, né? Ela teve várias vindas. A vinda da nossa família para Rio Verde foi por causa da Perdigão. De 2004, 2005 até 2009, meu pai e meus tios, eles separaram alguns segmentos da empresa, cada um ficou com uma parte, e a minha entrada dentro do negócio CNPJ junto com meu pai foi em 2009. Então,
Eu entrei para dentro como sócio do negócio, de um pequeno negócio. Então, hoje o pessoal vê a Kombi o tamanho que tá, né? A gente fez esse rebrand recente agora, mas foi um negócio que em 2009 era um negócio de 7 caminhões e bastante sonhos. Em relação aos produtos que vocês trabalham hoje, acho que é muito interessante a gente compartilhar isso. Porque, Uhum. por exemplo, antes era a Comelli Transportadora. E aí, vinculando outros parentes também eram Comelli, veio essa mudança de marca. Como que você vê essa questão para as pessoas entenderem qual é o trabalho hoje e operações que a Comber oferece? A divisão da nossa empresa foi 2009, então eh, eu, meu irmão e meu pai, nós ficamos com o segmento florestal, esses caminhões de lenha, um XH, um 112, uns Ford Cargo 2422 com carroceria de lenha, e aí começou esse negócio dali, e duas gruas de carregar os caminhões. E em 2011 a gente mudou esse segmento. A gente foi numa feira florestal e a gente viu um mundo de colheita mecanizada, a qual não tinha em Rio Verde. E a gente era muito impactado pela essa mão de obra que não tinha. E pensamos fora da caixa, falou, dá de mecanizar para pequenos volumes, porque tudo que é mecanizado na floresta só se falava em celulose. Nunca falava em pequenos volumes, né? E quando você fala de uma agroindústria, o volume é muito menor mensalmente do que uma celulose. E a gente conseguiu, naquela experiência, naquela oportunidade de ver aquilo, falou, a gente pode trazer isso para a agroindústria. A gente pode atender os clientes de forma mecanizada. E ali que foi a virada de chave do nosso negócio. Então, qual que era a base de comparação da colheita florestal? Era manual, motosserra. A gente mecanizou e entregou um custo mais barato para o cliente, um passivo, porque o risco de acidente trabalhando com motosserra cortando lenha na fazenda é gigante. Então, o risco de acidente, o risco passivo trabalhista é gigante. Então, essa operação da Perdigão que a gente mecanizou em 2011, ela tinha 100 motosserristas e ajudante diretamente. Uma operação que a gente conseguiu fazer em 4 pessoas depois que mecanizou. E isso deu uma escala para o nosso negócio de oportunidade, de margem, porque quem que fazia isso no Brasil até então? Não tinha. Então, nós fomos pioneiros nesse segmento, o nome da empresa era Comelli ainda. E nesse pioneirismo, eu tinha uma certa dificuldade de ver, no meu crescimento, né? Eu vi o meu pai com um cliente só, e a quantidade de raiva que ele chegava em casa de noite, assim, de situações que ele tinha que lidar. Ele queria falar, mas não podia, porque ele estava na mão de um cliente só e ele não podia desabafar, ele não podia, né? Você tem só um cliente e você tem que baixar a cabeça e ficar quieto. E é a realidade como ela é, né? E a gente teve essa oportunidade de desbravar um segmento diferente e eu falei assim, a gente tem que colocar escala. Então, esse primeiro contrato de mecanização florestal dentro da empresa, fui eu que consegui fechar. Depois da feira, eu levei os planilha de custo, o diretor dentro da Perdigão nesse segmento era um cara que estava penetrando, novo também, então questão de idade se identificou e a gente conseguiu levar essa mudança. Aonde tem isso no Brasil? Não tinha. Eu fui para a Europa rodar, conhecer as máquinas, na ocasião com a Dopstad, uma empresa alemã, e a gente trouxe isso para o Brasil e atendeu um cliente. E no outro ano a gente conseguiu fechar com o segundo cliente, porque nós não éramos conhecidos no mercado, mas a gente entregava o produto pós-fábrica de forma mecanizada. Então eu tirava aquele passivo de acidente dessas agroindústrias com um corte manual de eucalipto. E foi isso que a gente escalou e a tarefinha de casa, né? Reinvestir no negócio, né? O CNPJ tem que ser forte, o CPF ele não pode ser forte, ele vai ser forte no futuro. O CPF ele tem que ser forte no espiritual, não aguentar a pressão. Agora, o CNPJ ele tem que ser forte no caixa, no reinvestimento, ele não pode, o CPF não pode matar e sacrificar a empresa ali na questão caixa. E a gente fez isso muito bem. Então,
nós deixamos de ser um transportador e começamos a virar um operador de colheita florestal, um operador logístico, porque a gente tinha que cortar, nós tínhamos que processar, tinha que armazenar aquele material, tinha que entregar para o cliente e escalando, um cliente, dois clientes, e abrindo filial, e essa trajetória de 2011, 2012, que a gente começou a desbravar isso, até a chegada desse rebrand, né? Por que que mudou o nome? Porque o Comelli ele é muito forte, talvez, no Frotas. Mas nós, como empresa, cresceu de médio porte já, grande porte, a gente tinha que ficar explicando o nosso serviço. Então, o mercado, mas qual Comelli que é? Ou o que que vocês transportam? Não, a gente faz colheita florestal, a gente faz outros serviços dentro da empresa. Então, a decisão do rebrand foi isso. O Comber, que é a Companhia Brasileira de Energia Renovável, é para trazer esse DNA de floresta que a gente tem e mostrar para o mercado o que que a nossa empresa é agora. Eu dei uma simplificada, né? Eu contextualizei um pouco melhor o que que foi o começo do negócio para explicar e o porquê dessa mudança, toda essa escalada que a gente fez. E o Comber é para isso. A gente leva um pênalti, né? Porque o Comelli é uma marca conhecida no mercado hoje, não era, mas hoje é um pouco conhecida. E então, como tudo na vida, nenhuma decisão é fácil. A gente tomou essa decisão de vamos dar um passo para trás, vamos perder um pouco dessa marca, mas no longo prazo, pensando em floresta, pensando em energia renovável, que é o produto que a gente entrega, a mudança de nome vai ser essencial para essa valorização, para mostrar qual que é a nossa empresa. Com certeza. E exatamente, a mudança de nome desvincula um pouco só naquele serviço, como você explicou, né? E Exato. também desvincula também dos outros parentes e das outras operações. Sim. Segmentos distintos, né? A gente tá só na biomassa, né? Então, carga viva a gente deixou de fazer, nós não temos transporte de grãos, então o Comber ele vai ser, quem olhar Comber no mercado vai vincular a biomassa e o que é o nicho que a gente atende. Ótimo, achei ótima ideia isso que você falou, de reinvestir no próprio negócio, né? Muitas vezes a gente pensa que tem que fazer um negócio novo, explorar algo, tipo, um segmento totalmente diferente, e você viu uma oportunidade onde vocês já estavam atuando e trouxe essa tecnologia para atender. E uma coisa importante também que você falou, não só para atender a questão de acidentes nas operações, né? Mas você trouxe a tecnologia porque a gente não tem essa mão de obra mais. Não, assim, faz sentido ter um cara lá no meio da roça eh, desdobrando madeira? Não tem essa mão de obra, não tem essa mão de obra para construção civil para trabalhar dentro da cidade. Como que você vai pegar essa turma e levar para o campo? Então, assim, o quão é importante a dificuldade na nossa vida, né? Porque se essa mão de obra continuasse disponível sempre, não ia reinventar. Então, assim, ó, como que é gostoso interpretar a dificuldade como uma oportunidade? Acho assim, a gente fez muito bem isso dentro da nossa empresa, de todas as oportunidades, né? Por que que virou caminhão piso móvel? Porque dependia de uma pá carregadeira tinha que fazer outras operações na indústria, não só abastecer ali a moega, então o caminhão ficava parado. Vamos trazer o piso móvel, vamos investir nessa tecnologia, a qual o motorista chega, descarrega e não depende de ninguém. É mais caro? É. Só que quantas viagens a mais no dia, na semana e no mês e ano que o caminhão faz? Sem contar a, a pressão psicológica do motorista, né? Tá vendo a pá ali do outro lado e não pode descarregar, porque o cara não pode ir lá descarregar. Piso móvel, ele chega, abre a porta, descarrega, vai embora, não depende de ninguém e fica bem mais fácil para a operação e para o motorista. E se a gente conseguisse levar essa tecnologia para todas as operações, a vida do motorista seria mais fácil, né? Na Europa tem muita operação com piso móvel, né? O paletizado ali, o próprio motorista liga o piso, joga o pallet para trás, ele já chega, já pega a empilhadeira, descarrega. Outro nível, Se né? Deus quiser, um Eu, dia chegaremos nessa fase do jogo no eu Brasil. tô torcendo para que chegue logo, porque a gente fala na dificuldade que o setor tem passado, mas quando a gente olha para a tecnologia que está disponível no mercado e olha as grandes indústrias optando por não usar essa tecnologia para facilitar a vida do motorista, e aí a gente entra naquele tema, né? Fazer o caminhão de estoque.
Se não fosse isso, o transporte seria muito mais fluido. Eu acho assim, agora é um assunto polêmico que muito está se falando da falta de motorista, né? É 1.200.000 CNH profissional a menos em 10, 15 anos. Talvez agora o setor, e principalmente os embarcadores, vai começar a olhar de uma maneira diferente para essa categoria a qual não vai ter. E por que que não vai ter disponível? Porque é maltratado, porque fica sendo feito de estoque na porta de muitos clientes. E daí eu me pergunto, né? Tem hora que a gente tem a impressão que falta frota. Aí tem momento que você tem a impressão que sobra e o mercado definido por causa do preço do frete. Então talvez vai ser um problema bom essa falta de motorista, porque muitas empresas, muitos embarcadores terão que repensar o processo do que é um carregamento, do que é uma emissão de nota fiscal, do que é uma descarga, em função do problema, porque ele não vai ter um motorista para carregar. E ele não vai ter esse problema ele vai ter esse problema, e assim, o país como um todo vai ter esse problema, porque é uma categoria que está sendo maltratada, que não tem uma estrutura decente para fazer uma espera, ou tem um agendamento e não cumpre agendamento. Mas o problema, ele não é do dia para a noite, é um negócio que vai algum tempo ainda. Mas eu vejo uma grande oportunidade para o segmento de melhorar os processos de descarga, carregamento ali, de valorizar essa mão de obra a hora que a pressão bater de verdade, a hora que faltar, aí muita gente vai acordar. E sem falar a automação que está disponível, inteligência artificial, a gente pode implementar ela em todas as operações. Isso facilitaria totalmente a vida do motorista. E quando a gente fala nessa questão, o único problema do motorista é exatamente isso. Porque em si, a profissão de caminhoneiro, ele carregar, fazer a sua viagem e descarregar é maravilha, só que o problema é essa parte de ficar uma semana para descarregar num cliente. Então é isso que faz ser um peso, né. É assim, a gente por que que a gente entrou nesse segmento de colheita e carregamento e por que que foi uma virada de chave para o nosso negócio? O caminhão nosso, ele vai para a fazenda carregar, ele vai com a nota fiscal na mão. Quanto tempo a operação ficaria travada se fosse emitir a nota após o carregamento? É lógico que tem segmento que permite isso, esse é o meu, né? E vários outros Uhum. segmentos. E esse DNA da nossa empresa de carga viva, a gente aprendeu isso dentro do carga viva. Você vai carregar um caminhão de pintim de um dia, que é o que transporta. Você não vai ficar esperando nota fiscal CTE depois de você carregar. Ah, vai carregar um baú, caminhãozinho touca, 55.000, 60.000 pintim, 70. Eu acho que ele tem baú até maior hoje. É o segmento que eu desliguei, então eu não tô tão atualizado. Mas você vai com a nota fiscal. Ah, vai ser cravado o número exato da carga? Eu acho que com a automação, com a IA que tem em cima hoje, com certeza os incubatórios já tem bem mais detalhado. Só que você já ia carregar com a nota com documentação na mão. Então você chega, carrega e anda. E carga viva é isso. É chega, carrega. E a hora que você chega no aviário para descarregar, você joga a carga no chão rapidinho. Então, assim, o DNA nosso, e eu acho que eu briguei com muito cliente no segmento de biomassa por causa desse DNA de carga viva. Porra, combinou o horário de carregar, combinou o horário de descarregar. Nosso transportador cumprir a nossa parte. Por que que o cliente não pode cumprir a parte dele? E no Carga Viva, a gente não tinha tanto problema disso, né? Porque o caminhão não pode ficar parado. Você vai lá, chega na porta do aviário, não, vou descarregar amanhã. Você mata a carga. Então você não se esbarra com esse tipo de problema. Aí você vai para um granel, para qualquer coisa, é normal fazer o caminhão de estoque. Deixa para amanhã. E, cara, mas eu já arrumei problema. Eu já arrumei problema com o cliente. Eu nunca tive medo, porque combinado é combinado. Foi uma coisa que meu pai me ensinou na vida, assim, ó. Cumpre o que você combinou. E eu acho que muitos transportadores não têm essa coragem de cobrar o cliente por talvez seja um cliente só e medo de perder o cliente, enfim. Mas isso é um mal do segmento. Eu acho que se mais gente tivesse mais voz para dar isso, eu acho que teria um respeito diferente.
um pouco dessa falta de respeito que tem com o segmento, eu acho que é a coragem de falar a verdade. Eu acho que é a falta de união entre os transportadores, porque, por exemplo, se você cobrar o cliente não vai aceitar ser cobrado, porque ele vai falar: "Eu tenho outro ali que faz e não me enche o saco". Então vai ser mais fácil para ele trocar a transportadora, e aí vem a falta de união dos É, próprios mas, transportadores. mas eu falo assim, não é nem a questão financeira. Eu acho que o Uhum. financeiro é o que mais resolve, porque a hora que mexe no bolso, você machuca, vamos falar assim, né? Mas se for mexer no bolso, vai ter outro que vai fazer. Mas é o próprio atitude de falar mesmo, mostrar a realidade. Ô, vamos aqui, vamos conversar. Por que que você faz isso com a gente? Porque se é uma coisa atípica, tá tudo bem. Ah, um dia, uma carga ficou do dia para o outro, aconteceu um problema, tá tudo bem. Eu acho que, né, é passível de erro, a gente é ser humano. Agora, ser uma recorrência não faz sentido. Tem que ser tratado. Quando uma programação sempre falha e vira uma recorrência de erro de descarga ou carregamento, alguma coisa assim, não pode ser tratado como normal, uma coisa que é anormal. Eu acho que o problema do setor é isso. Normalizou tudo. Ah, tá tudo bem. Pra amanhã descarrega. Amanhã resolve. Porque E ninguém reclama, ninguém. que... Mas só vai resolver isso. É lei de mercado. Só vai resolver isso quando faltar frota de verdade. E o mercado está criando esse problema. Eu acho que assim, a falta de compromisso ou de responsabilidade de cumprir os horários combinados tá tirando a vontade, o desejo de muita gente ir para a estrada, porque a estrada ela é mágica, né? Tem a Sim, fala do Pedro Bina, estrada é mágica, Bina, mas ela tá ficando tensa, porque a gente tem uma infraestrutura que não consegue seguir a velocidade de crescimento de carga no país, que está muito no passado. Aí todas as frotas têm que investir em tecnologia, então você tem uma pressão para cima do motorista com tecnologia, com telemetria, com câmera, que você tem que se proteger. Como que eu não coloco câmera? Eu acho que todos os acidentes que os caminhões da minha frota se envolveu antes de ter câmera, sempre foi culpa nossa. Depois que colocou câmera, virou tudo problema de terceiro que vem em caminhão, um carro que bateu, uma moto que veio. E aí? resolveu os problemas. Resolver os problemas? Então, assim, a gente coloca porque de fato você resolve um problema, só que você coloca mais uma pressão pro motorista. Então, a gente vai criando, vai fazendo uma redundância para tirar o passivo da estrada, que é a responsabilidade cada vez maior e tem que ser. Eu acho que tem que ficar no segmento de transporte quem é profissional, quem é amador, quem é aventureiro, não tem espaço. Aquele cara que anda acelerando tudo, que eu não concordo com esse tipo de gente. Aqueles modinha que tem na internet que coloca vídeo dos 150 por hora no caminhão. Isso eu acho horrível. É assim, não faz sentido na minha cabeça um profissional do transporte fazer esse tipo de coisa e achar que é engraçado. Aí depois vai pra internet aí, infelizmente, um monte de acidente. E eu acho que esse mundo de internet tá evidenciando cada vez mais isso. Então, assim, ser transportador profissional, ser motorista profissional, além de levar a carga do ponto A ao ponto B, é muito mais do que isso. Porque o motorista profissional, ele tá lá para se defender e ainda proteger os pé de breques, orelha seca que anda na rodovia. E só faz isso andando dentro da velocidade, andando com atenção, não fazendo graça em estrada. Então, ele é muito complexo falar desse tema. Só que toda essa pressão que vai indo para um motorista profissional, para tudo, vai tirando esse desejo de ir para a estrada. Então, isso é um processo natural a qual vai faltar motorista. E a hora que faltar, aí os embarcadores vai resolver os gargalos que tem dentro de casa. Enquanto não falta, não resolve. E qual seria a atitude, na sua visão, para a gente acelerar esse processo que os embarcadores poderiam tomar consciência de fazer essa automatização antes dessa falta? Eu, eu digo assim, ó, como todo ser humano, se não tá doendo, se não tá incomodando, você deixa para amanhã, infelizmente. Uma atitude é que os transportadores de fato cobrassem. Só que eu não vou acreditar em Papai Noel nessa altura do campeonato. Não dá. Então, eu acho que é o tempo que ele vai corrigir.
A hora que faltar, vai ter a correção. Se isso vai ser em 5 anos, 10 anos, com esses PIB brasileiro de 1,5%, 2%, aí vai demorar mais, infelizmente. É, e o transportador tendo a falta de motoristas e os caminhões parados, a gente sabe que é muito prejuízo. Então, de certa forma, vai dar mais pressão para ele cobrar o embarcador também, né? Ou cada um vai assim, igual você falou, nichado, né? É, vai ensinando também, porque tem gente que eu quero ter caminhão, mas qual o segmento? Porque eu sou transportador. A hora que você vai para essa esfera, o transporte ele é igual o médico, né? Uma Tem especialidade. suas especialidades. O transporte, se ele de fato cada um ficasse na sua especialidade, seria mais fácil de resolver o problema com o embarcador. Porque você fica profissional, ou do lado de cá você consegue fazer uma estrutura para suportar esses gargalos que tem dentro do processo ou do cliente que você atende. Então, assim, esses entrantes, eles geram um problema. Eu acho que para o mercado é bom. Sempre tem um caindo, um quebrando e um entrando. Faz parte do show. E os profissionais que vão ficando no meio do caminho e que conseguem levar a empresa a perdurar por mais tempo. É papel dos profissionais, eu acho, de fato, compartilhar com quem está um pouco mais amador para melhorar. Como que você eh, melhora a média de gestão da cadeia como um todo? Eu acho que quem é profissional compartilhar a experiência para quem é amador. Que se todo mundo for profissional, vai saber cobrar o cliente da maneira correta. Quando tem um amador que está no meio do caminho, que não tem coragem, não tem nem estrutura de discutir um problema, aquele ali é o fornecedor perfeito para o embarcador, porque ele não enche o saco, ele não dá nem conta, Nem sabe o que tá não fazendo. sabe o que está fazendo. Então, o amadorismo do segmento é isso. E a outra coisa é que é um segmento que tem pouca barreira de entrada. Se o cara está com um caminhão Euro 6, ou se ele está com um caminhão a gás, e dependendo de determinadas cargas, paga essa conta. E tem isso. Mas a grande maioria, se ele está com um caminhão Euro 6, ou ele está com um caminhão 1970, 1980, está levando a carga, então qual que é a barreira de entrada? Eu acho assim, o segmento, qual é o segmento mais profissionalizado? Aquele que tem uma barreira de entrada maior, que você precisa de uma gestão maior. Quanto menos barreira de entrada, ou não tem critério de idade de frota, não tem critério de jornada de motorista, muitos embarcadores controla, exige jornada. Agora, muitos não querem nem saber. Nós temos uma lei que já vai para 13, 14 anos já, e tem muito transportador até hoje que não sabe nem o que é cumprir a lei do motorista. Não sabe nem o que é intrajornada. Nós estamos falando de 14 anos de lei já. Isso é maravilhoso para o embarcador, o cara que não faz. Porque aquele frete baixo, ele tira da conta do transportador. Se é ele o autônomo, é dono do caminhão, se ele tem que rodar 16, 18, 20 horas para conseguir pagar a conta de um frete ruim, aquilo ali é maravilhoso para o embarcador. Eu falo assim, outra maneira muito fácil de resolver o problema de preço de frete e começar a melhorar a vida do transporte no Brasil era todo mundo cumprir a lei. É muito fácil. Se já está faltando motorista em algumas regiões, se todo mundo cumprir a lei, fazer às 11 horas, fazer a intrajornada, vai faltar mais ainda. E daí, nesse momento, é o pontapé inicial para começar a resolver esses gargalos do transporte brasileiro. Gargalo, assim, eu falo de respeito com o motorista, respeito com o segmento. É um segmento que ele é gigante no PIB, ele interliga toda a indústria, tudo que é consumo nacionalmente, e ele é um pouco, fica à margem da sociedade. Você pega qualquer um que não conhece transporte, qualquer outro segmento, né, que segue uma jornada de 8 horas normal, não consegue entender o que é segmento de transporte. Para quem não vive, não consegue. O quanto trabalha, o quanto é arriscado, né? Falta de infraestrutura em várias regiões que não tem nem posto direito. Então, assim, é um segmento que é pouco valorizado pelo tanto que entrega. E você acha que essa falta de estrutura, de profissionalização, vem da parte dos autônomos que não tiveram esse conhecimento ou não tiveram essa instrução, digamos assim? É que, assim, o brasileiro como um todo, ele não gosta de cumprir lei, né?
Eu acho que não é. Daí a gente vai sair da esfera de transporte e vai como um todo, né? De respeitar uma fila, de não furar fila. Então, assim, não tem essa instrução. O brasileiro não tem. Você vai no ensino fundamental da vida, você não tem instrução de educação financeira. Então, quanto menos conhecedor melhor é para quem está reduzindo custo. Que a pessoa do outro lado não consegue nem indagar se está certo ou se está errado. Ela vai empurrando até quebrar. Aí lá na frente tá entrando o outro. Então, e vai indo. E por isso que eu falo que o pontapé inicial de resolver o problema é se fosse a lei, porque independente se for autônomo, se for o que for pequeno transportador, médio, grande, o que for, só ali já fica uma cadência normal e começa a faltar. Então, assim, se todo mundo cumprir, quantas histórias eu já escutei falar que o cara vira à noite tudo para depois ficar um dia, 2 dias descarregando? Por que que não vai tranquilo? Mas por que que ele quer chegar? Porque é por ordem de chegada. Não tem uma Não cumpre o organização no horário. embarcador. Porque se tivesse, se o motorista confiasse que ele recebeu aquele horário para descarga e ele vai chegar e vai descarregar, ele não ia sair virando à noite, andando rápido porque para chegar porque é a ordem de descarga. Ele ia seguir o apontamento dele e pensa para o trânsito, se isso funcionasse. Por isso que eu falo, a responsabilidade do cliente, de quem está recebendo, de quem está embarcando, é muito grande. Ah, mas eu não, dali, eu embarquei a carga dali para frente, não é responsabilidade minha. Se o seu negócio é bagunçado, é psicológico, é por ordem de chegada. E daí não tem exigência de velocidade, não tem exigência de jornada, não tem nada disso. Infelizmente, ele está meio que empurrando aquela carga para andar a noite inteira, para andar rápido, porque é por ordem de chegada. Porque na outra ponta, se o motorista tivesse um horário de descarga e tivesse a certeza que ele é daqui 2 dias, eu faço esse trajeto em 2 dias calminho, dormindo a noite inteira, e ele tivesse a certeza que ele ia chegar e descarregar, ele não ia querer colocar a vida dele em risco e de outras pessoas. Por isso que eu falo, é muito psicológico. A responsabilidade do embarcador e do cliente que está recebendo por trás é muito grande. Só que o segmento de transporte não sabe falar isso. E é daí a responsabilidade nossa, de fato, trazer isso. Ó, eu sei, você acha que não é culpa sua, você acha. A sua falta de organização, não receber uma carga ou não embarcar uma carga, você está colocando não só o motorista, mas todo o trânsito em risco. E também vem a parte do motorista ter essa consciência de que ele pode sair e talvez seja a última viagem dele. Se ele tiver essa consciência, ele não vai fazer essas loucuras. Mas é assim, ele é colocado na panela de pressão. Sim. Porque a panela de pressão é ordem de descarga. Se tira essa panela de pressão, tem agendamento e vai chegar, vai descarregar. Para que que o cara vai. Nem ele vai querer sair doido na rodovia, virar à Até ele noite. consegue se programar, Ele fazer consegue se a programar, viagem ele tranquila. faz a viagem tranquila. Tem os aventureiros na estrada que gostam de andar fazendo gracinha? Tem. Mas a grande maioria dos profissionais da estrada são responsáveis. Não quer fazer loucura. A grande maioria graças a Deus. Porque senão, com essa falta de infraestrutura brasileira, o nível de acidente era muito maior. E não é tão grande porque tem ótimos profissionais. E é a grande maioria. Infelizmente, a minoria ainda estraga, tem hora que dá as tragédias e estraga, mas a grande maioria são ótimos profissionais. E eles se colocam em risco porque eles depende de produtividade, a grande maioria da frota brasileira roda com comissão, é atrelado uma parte de produtividade no salário, então o cara não quer perder a viagem. Mas eu falo assim, ó, o quão psicológico da organização por trás, não é só pegar a carga do ponto A para o ponto B. Se o cara que está embarcando atende o horário certinho, se o cara que está descarregando tem um horário certinho, e o motorista consegue entrar nessa rotina, ele vai tirar a pressão. E para ele é muito melhor. Para o trânsito é muito melhor. Só que daí tem que mudar
toda essa cadeia por trás entre quem está embarcando a carga e quem está recebendo a carga. É muito forte isso, é muito pesado. Só que a gente tem que falar. E é forte, só que ao mesmo tempo é simples de É resolver. muito simples. É muito simples. Assim, eu acho que se é uma mensagem que eu quero passar é: clientes, embarcadores, tirem o motorista da panela de pressão. Tenta organizar esse fluxo para pedir a quantidade de caminhão necessária. A gente, quantas histórias, né, que fala dos embarcadores do chapa de posto ali. Ah, pode carregar lá que não tem ninguém. Aí tem 200 caminhões lá. Para quê? Vai colocar o cara lá no fim de mundo, na fazenda, que não tem nem infraestrutura de ficar aquele tanto de caminhão. Então eu falo assim, a irresponsabilidade por trás dessas pessoas tem que pensar assim. E tem que falar assim, não é normal fazer esse tipo de gracinha, esse tipo de mentira. A sociedade brasileira tem que sair dessa mentira. É forte. É forte. É forte, É tenso forte, só que é e é só um treta falar isso, né? só que é só uma decisão que é fácil de resolver, mas e É. por que não quer resolver? Então, só essa questão de não querer sair da zona de conforto que faz o transporte ser tão uma questão de sacrifício hoje. E assim, e é sociedade brasileira também, né? A geração, da forma que a gente está sendo criado, cada vez mais vai ficando difícil, porque cada vez mais você se depara com pessoas vítimas. A gente tá perdendo as pessoas que querem ser protagonista, que querem fazer a mudança. É muito mais fácil se esconder atrás de um problema. Ah, eu fui vítima, eu não sei, eu nunca recebi uma educação financeira, agora você tem que me mandar embora. Eu não posso pedir conta. Que é um tipo de problema que você se depara, mas por causa do vitimismo, mas porque está sendo colocado na cabeça da sociedade brasileira. Eu acho que outras nações que, que aceleram é porque tem o protagonismo de fazer e não de ser vítima. E O se deu, assistencialismo e se também deu proporciona problema, vai isso. para cima, bora resolver. Ah, não, eu vou sentar aqui na cadeira, eu vou esperar alguém resolver para mim. Isso tá errado na sociedade brasileira. Você está incomodado com onde você está? Saia! Seja protagonista da sua vida. Você quer que o outro, um terceiro, resolva o problema da sua vida? Para com isso. E daí, assim, essa mensagem ela vai para o embarcador que não quer organizar a descarga ali, ou o carregamento, o cliente que está recebendo, vai para o empresário do transporte, eu me cobro muito que eu tenho que melhorar, e outros empresários do segmento de transporte têm que... Foi. Já ficou no passado aquele cara que motorista tem que rodar 16, 18 horas mesmo, isso aí é normal. Eu fazia isso, por que ele não pode fazer? Filho de Deus, você fazia isso, mas sua família ficou abandonada, tá errado. E a sociedade agora quer estar mais perto da família também. Ele quer ter o tempo, hoje tem, graças a Deus, tem tecnologia, né? Ele pode ligar uma chamada de vídeo pros filhos e tudo. E se ele tiver às 11 horas de verdade, ele vai conseguir fazer isso. Mesmo à distância, longe, ele consegue ter essa presença. Mas ele precisa ter tempo para isso. Não é rodando que nem doido, porque o patrão mandou, porque eu fazia assim. Isso já ficou no passado. Esses empresários do segmento de transporte, ogro que pensa desse jeito, eu desejo uma coisa, que você mude, ou senão você tá enrolado, filho de Deus. E que os próprios motoristas busquem empresas que façam essa gestão e tenham essa valorização, né? Porque não adianta também você ficar reclamando da empresa que você tá e não fazer nada para mudar. E assim, eu falo, quando a gente tem os fóruns de segurança dentro da nossa empresa, né? E eu falo pros meninos, falo, a gente cobra. Eu acho assim, ó, quantos filhos que cresceram sem cobrança nenhuma e sente essa falta de um pai que teve presente cobrando. E eu dou esse exemplo dentro da minha empresa. Então, assim, a gente vai cobrar velocidade, a gente vai cobrar que você compre entre a jornada, eu vou cobrar isso. De contrapartida, a gente está reinvestido em frota. Você não precisa colocar sua vida em risco. A carga tem que chegar a qualquer custo, anda do jeito que... Não, você não vai fazer isso aqui dentro. Então, assim, e coloca, copo meio cheio, copo meio vazio. Eu não gosto dessa cobrança, não sei o quê, de contrapartida. Tudo que eu recebo tá no Lerite. Se chover, o caminhão não carregou alguma coisa que deu, eu tenho a diária de refeição do mesmo jeito. Eu não dependo só da comissão 100%.
Tudo que eu ganhei no decorrer do ano tem 13º, tem férias no Olerite. Os milagreiros do transporte aí que paga por fora isso daí é amadorzinho que fica fazendo isso, é transportador amador que fica fazendo isso. Não cabe mais isso. Não adianta você querer cobrar do seu embarcador e daqui dentro de casa você continuar fazendo errado. Ou no mínimo ficar incomodado e não querer mudar. Então assim, daí eu falo pra turma, coloca isso. Se o que é bom vale mais do que é ruim, você continua aqui, você vai seguir as regras. Nós somos chato mesmo e tá tudo bem. Não, eu não quero isso, eu quero andar rápido. Tá tudo bem, mas não é aqui dentro. E tá tudo bem, só que tem que ter bastante maturidade para ter esse tipo de conversa. E a gente tem, assim, nós, como Comber e nosso time de DHO e RH, tem que ir preparando o time para ter esse tipo de conversa. Mudança de É mentalidade. mudança de mentalidade. E tem gente que não vai ficar, e tem gente que vai ficar, e aquilo ali, e os que ficam, ficam porque gostam do negócio de verdade, gostam de caminhão, gostam da profissão que faz, é um motorista profissional de verdade. Alguns estão se desenvolvendo e vai modelando outros motoristas, né? Mas gostam de ficar, e a gente vai criando esse ambiente. Um ambiente de pertencimento, não E de assim, passar férias. não é passar férias e além de tudo, né? Infelizmente, com seus altos e baixos, como tudo na vida. Uma empresa, ela não é linear. A vida da gente não é linear, a vida da gente é montanha-russa. O dia que ela ficar linear é porque a gente morreu, né? Morreu. Então, assim, faz parte do negócio e daí a gente tem que, de fato, ter essa mentalidade de ser protagonista. Eu quero estar aqui porque eu gosto desse ambiente. Eu não gosto desse ambiente mais, eu vou sair e vou criar outra oportunidade para mim. E tá tudo bem. Eu quero assim, eu quero formar, tomara, Deus, que vários motoristas que passam por dentro da minha empresa consigam comprar o seu caminhão. Eu não quero ele. Se você quiser ficar 30, 40 anos com a gente, show, maravilhoso. Mas não, eu quero dar um próximo passo. Tá show também. Eu quero esse tipo de pessoas que querem dar o próximo passo dentro da minha empresa, que querem ser protagonista. Mas isso é um processo de mudança. Tem todo mundo assim? Não. Isso é um trabalho formiguinha, vai mudando, vai moldando, vai fazendo, e aí corrige a rota, toma uma decisão, como de liderança a gente toma uma decisão errada, tem que dar um tempo, tá certo, segue, tá errado, refaz. Quanto maior o negócio, mais difícil de você ter essa percepção. Mas tudo se resume à educação. Se você ter o planejamento correto, vai dar certo, porque você vai fazer a tua empresa andar como uma engrenagem, não peças que estão ali só por estar ali. Quando você consegue fazer essa mudança de mentalidade de uma equipe, eles trabalham como um time que todos vão alcançar os seus objetivos. Eu acredito que seja isso o ponto primordial que as pessoas precisam entender. Eu acho assim, ó, o crescimento nosso, você pega a sucessão dentro da nossa empresa aconteceu em 2017. Meu pai saiu do negócio em 2017. Nós tínhamos 60. Nosso, nossa sociedade, nosso negócio ali, meu pai e o meu irmão, nós começamos aí em 2009 com 7 caminhões. 2011 refez o segmento. Então, a partir de 2012, a gente começou a crescer o negócio, porque entrou no segmento pioneiro, com margem melhor, então conseguiu aumentar a frota, tudo. E conseguiu melhorar, investir em tecnologia, começou com caminhão tampa, foi para piso móvel e aumentou a frota. E meu pai ele desenvolveu um novo negócio, uma indústria que cria um equipamento que faz automação de fornalha de grão. Então ele desenvolveu uma máquina que gera demanda para o cavaco que a gente produz. Então a Comber ela é um ecossistema hoje que produz floresta, que vende biomassa para o cliente que não tem sua floresta, que presta o serviço e faz essa logística para o cliente que tem o seu fomento florestal. Aí nós temos a Seminovos por trás, vendendo os caminhões depois da utilização. A gente tem um braço de locação, locando carro para empresas do grupo, para clientes nossos, com máquinas. E nós temos a indústria que atende o produtor rural, a cooperativa, a agroindústria, fazendo uma automação de fornalha. A mesma mão de obra que nós substituímos quando a gente mecanizou a colheita,
o armazém conseguiu substituir de um forneiro jogando lenha dentro da da fornalha, por um operador de máquina, um operador que virou esses forneiros viraram operador de pá carregadeira, viraram operador de secador dentro da Câmara Indústria. Então, essa sucessão aconteceu em 2017 e então eu e meu irmão assumiu, nós tínhamos um negócio de 60 e poucos caminhões e comecei a fazer a comercialização de biomassa em 2018. Então, a biomassa ela só entrou, a venda só entrou em 2018 dentro do nosso negócio. A ter os ativos biológicos e ativo florestal, né, que é a Floresta em Pé e ter as fazendas começou em 2020. E essa dinâmica dentro do nosso negócio conseguiu fazer uma escalada gigante de 20, 21, 22, 23. A gente, final de 2022, a gente tomou a decisão de reduzir frota, não sei por quê. E colocamos no nosso planejamento. De 23 até novembro de 26, a gente não vai aumentar um caminhão na frota. Mas conseguiu construir A uma equipe sólida. A gente fortaleceu o ecossistema por trás, estamos investindo em floresta, mas frota não quis aumentar. Aí, a depender da eleição do ano que vem, a gente repensa em aumentar a frota. Eita. Só Jesus na causa. Ai, meu pai. E vamos falar um pouquinho sobre gestão de frota. A gente sabe que a maioria dos nossos seguidores e o pessoal que nos acompanha são pessoas que têm um negócio de frota de caminhões, de transporte. Hoje, como você vê a questão de ser empresário, a questão da gestão da sua transportadora? Qual que é o maior desafio? Tirando o motorista. O motorista, ele é o desafio e a oportunidade, né? Uhum. Porque quem consegue ter uma boa equipe, consegue ter o cliente na mão também, né? Então, tirando o motorista ou com o motorista, é a principal ferramenta, eu acho, de apresentação dentro de um cliente, né? Uhum. Porque isso já vai um detalhe. Se o transportador tem muito caminhão parado por falta de motorista, para o cliente aquilo já é um sinal de alerta. São coisas que eu escuto em mesa de reunião. Então, assim, é um detalhe e daí gera uma oportunidade para o cara que é menor, para o cara que está entrando, que ele vai atender com mais excelência o cliente, o cara que tem menos ferramentas para fazer a gestão, né? Mas o grande desafio, eu acho que é o nível tecnológico que está os caminhões. Então, você pega o que é um custo de manutenção de caminhão hoje e o risco que você coloca na estrada é gigante. Você não consegue formar mão de obra mecânica para cuidar daquilo, então você é na concessionária. E a concessionária, fábrica, na grande maioria, tem o seu custo bem robusto. Então, é melhor você ter uma previsibilidade. Eu tomei a decisão em 2017, quando eu assumi o bastão. E meu pai é conhecedor de manutenção, de tudo. Eu falei, ó, eu prefiro fazer a gestão de número e ter uma previsibilidade do que a gente ficar flutuando o caixa, né? Tem uns meses que você roda belezinha, aí vai um motor, vai um diferencial pro prego, daí o caixa vai lá embaixo. Então, eu fui pro plano de manutenção. Eu pago reais por quilômetro. Então, se eu tô pagando mais, é porque meu caminhão faturou mais e tá tudo bem. E se eu tô pagando menos, faturou menos mas ele fica... o caixa, ele anda junto com a realidade do faturamento. Então, eu tomei essa decisão e, para mim, que tem várias filiais, é complicado eu colocar uma oficina mecânica, uma estrutura mecânica para atender 10, 15 caminhões. Não paga a conta. Então, se o cara tem todos os caminhões da frota dele num lugar só, aí é outro detalhe. Por isso, a receita do bolo não é igual para todo mundo. Não tem como ser, mas para o meu negócio, que ele é esparramado, o que é manutenção do caminhão, principalmente com a tecnologia que tem, é plano de manutenção preventivo e corretivo. Então, eu tenho uma previsibilidade de custo em cima do meu faturamento. Não tenta fazer milagre. O milagre que eu falo assim, ó, de gestão de tempo de motorista, de hora. Eu acho que se você conseguir colocar e mostrar para o seu cliente, ó,
Isso é uma lei que existe há 14 anos já. Eu tenho que cumprir. Esse passivo não é só meu, é seu também. Então, a partir do momento que você consegue fazer isso, daí vai para tecnologia, todos os caminhões nossos é tablet, ponto, não é papeleta. Então, vai no tablet do ponto, já é integrado com o RP nosso, então já gera folha automático e vai fazendo essas automações de gestão dentro do negócio. Rastreador é arroz com feijão, vou falar assim, né? E, e outra ponta que eu falo, análise de custo tem que ser feita e não adianta ser virar um milagreiro, né? Que é outro problema do segmento, que o tal do... Isso, a reforma da reforma tributária vai colocar tudo por terra, né? Mas até então, trabalha no lucro real, pega um monte de nota fiscal, coloca aquele custo para dentro para pagar menos imposto, não sei o quê. Filho de Deus, você não consegue fazer gestão com isso. Não vai ficar certo. Então, assim, para mim, eu tenho muito claro comigo, aí o CPF por trás do CNPJ. Não adianta eu querer fazer errado e querer cobrar o certo. Não faz sentido. O negócio não vai prosperar. Mas o governo é um fala da mãe, não sei o quê. Tá tudo bem. Aí, porque eles são, você vai ser um filho da mãe também? E vai querer fazer tudo errado? Não faz sentido. E daí você entra num círculo vicioso de fazer errado. Mas é só uma nota fiscal. Você não vai fazer gestão. Você não vai ter um número. Você não vai ter um resultado. Você não sabe a oportunidade que vai chegar daqui a um ano na sua vida. E se você vai precisar de fazer uma captação bancária e você vai precisar de ter um resultado legal. Então, é assim, a coisa não acontece do dia para a noite, vai muito tempo, só que você tem que ser firme no propósito por trás de ter a gestão do negócio, ter o número junto, estar envolvido com a realidade do setor. Muitas transportadoras saíram do motorista viraram grandes empresários e grandes empresas hoje. Algumas que já foi direto com o braço gestão, mas eu acho assim, ó, o grande insight que tem que ter é confere o número. Revisa. Aquilo ali é o que vai sempre te dar o norte se você está no caminho certo ou não. Porque se não tiver dando margem nenhuma, para de tomar risco. Eu estou trabalhando no vermelho. Cara, vai se reinventar. Não faz sentido. Aí eu amo o caminhão, mas você vai se acabar, Vai virar escravo do vai negócio? virar escravo. E daí o fazer errado, ele também te torna escravo, porque você nunca consegue dar o próximo passo, né? Aí, ou o CPF por trás do CNPJ da gestão, né, sabe que tem esses negocinhos em tudo, aí ele não consegue confiar em ninguém, ele não consegue delegar para ninguém, porque ele tem na consciência dele que ele tá fazendo errado. Acho que todo Então, mundo vai assim, fazer por também. que tem negócio que cresce e por que tem negócio que não cresce? Porque aí entra o CPF por trás do CNPJ. Porque quem busca fazer o certo vai trazer pessoas que têm essa mesma mentalidade e vai se esbarrar com pessoa que vai te roubar, que vai te trair, vai. São pessoas que você está lidando. Só que a mentira ela nunca fica escondida para sempre. Uma hora ela aparece. E daí você tem a gestão, você tem o resultado, você sabe como é que está acontecendo. Aquele resultado começa a diminuir, ali já está o termômetro, tem coisa errada. Tem alguém fazendo sacanagem comigo. Quando você é conhecedor dos seus números, você não necessariamente vai precisar estar ao lado de todo mundo. Porque as pessoas mentem. Agora o número não mente. E daí, se você tem essa mentalidade de fazer correto por trás, você vai conseguir escalar seu negócio. Porque eu quero fazer certo. Eu vou trazer gente que quer fazer certo. Eu vou trazer motorista que quer fazer certo. Eu vou trazer operador que quer fazer certo. E o negócio vai conseguir crescer. E eu não estou na minha empresa hoje, o negócio não para. Porque eu tenho a confiança que o negócio vai fluir.
Agora, quem faz errado, o CPF que tem essa mentalidade de fazer o errado, fazer, dar o jeitinho por trás, que trai, que não respeita a família, que não respeita a esposa, essa pessoa que não confia em ninguém, ela não consegue crescer. Princípios, né? A lei da semeadura, quando a gente Então, assim, fala sobre e daí isso explica muito por que que tem negócio que vai, tem negócio que não vai. É muito forte isso. demais. E aproveitando que você falou essa questão da reforma tributária, muitas empresas não vão sobreviver, porque fizeram errado até aqui e às vezes não tiveram esse conhecimento, não tiveram suporte, estrutura. E aproveitando para quem está nos assistindo, a gente tem um curso sobre a reforma tributária que você, transportador, deve assistir. Ele é totalmente preparado para o nicho do transporte do TRC, feito pela Funcional, que é uma das maiores empresas de contabilidade e gestão jurídica empresarial. Hum. Eles têm toda a estrutura, por exemplo, até de sucessão familiar, se o pai não tem filhos para dar continuidade no negócio, a própria Funcional dá essa continuidade, e a gente tem 40% de desconto nesse curso, tá lá na link do na bio do meu Instagram, então acessem, que foi feito exclusivo para vocês, porque a gente sabe que vai vir muito forte essa questão da reforma tributária e muita gente vai cair se não tiver dentro das normas. Eu acho assim, vai ter que colocar todo mundo no mesmo patamar, né? Então é crédito e débito total, vai estar linkado na conta, não tem cédula para continuar fazendo o milagre, né? Então a É. cédula vai se acabar, cheque já acabou, né? E cédula vai cada vez mais vai se acabar. Então vai colocar todo mundo na mesma régua mesmo. Na minha visão, vai aumentar muito a arrecadação, porque ainda tem muita gente que trabalha no jeitinho, Com esse fluxo de caixa, vai acabar, porque você vai ter que pagar o imposto no momento que ele tá ali, né? você emitiu a nota e já era, não vai mais Então, ter aquele prazo de 30 dias para você fazer o pagamento. então é na hora. É, vai ser na hora. Felipe, pra gente encerrar o nosso episódio de hoje, que vai ter os próximos, né? Não, Ah, se a gente ficar conversando é, aqui, pode colocar 12 horas o ali assunto direto. vai longe, tem assunto para muito tempo. Que dica você daria para quem está nos assistindo? A gente sabe que você cumpre princípios, a gente vê isso como você leva a questão da sua família, principalmente, né? Que são princípios que a gente tem que fazer para a gente poder ter sucesso no negócio. Então, que dica você daria para quem está nos assistindo? Eu tava. Assunto que eu tava falando com minha esposa agora vindo pra cá, né? É, primeiro ponto. As gerações passadas, elas nos trouxeram até aqui, cheia de defeitos. Em vez de a gente ficar apontando, a gente tem que dar um norte, como que eu vou melhorar isso que eu não gostava. Então, eu acho assim, a primeira dica, para de apontar, porque quando você fica só batendo na ferida do erro, você tá trazendo aquilo para sua vida também. Então, assim, honre pai e mãe. Eu amo meu pai e minha mãe e quero estar sempre com eles, imperfeitos e perfeitos que foram para mim. E daí, construir a família, se é uma dica que eu falo, e eu falo para minhas filhas e falo para quem eu tenho oportunidade. Se você tiver a oportunidade de casar cedo e constituir família cedo, faça isso. E vai ser cheio de dificuldade. É, eu não sei aonde que eu escutei que as famílias de hoje, elas são formadas já com uma idade um pouco mais avançada e já comprou um apartamento e já tem um carro. Então, as famílias estão sendo formadas com menos desafios, né? As famílias de antigamente formava, colocava um colchão no chão e começava a fazer e hoje era menos desafio. Isso deixa mais fácil. Por isso que talvez tenha mais separações e mais problemas no meio do caminho. Então, assim, vai ser difícil. Mas se você conseguir suportar essa carga, isso vai ser uma diferença muito grande na tua vida. E o CPF por trás do negócio, ele tem que ter os pilares, né? Pilares da saúde por trás. Então, você tem que, eu tô trabalhando pra caramba e tudo, mas você tem que cuidar do corpo, não é ser malhadão. Não, não é isso que eu tô falando, não, mas pelo menos uma caminhada, alguma coisa, você tem que pensar, né?
espiritual, o familiar. Você tem que ter esses pilares em convergência e sintonizados para não dar problema. E por trás do CNPJ, o CNPJ ele tem que ter gestão, ele tem que ser pragmático, ele tem que saber o número. E toda empresa começa organizadinha? Não. Só que eu vou levar a vida inteira a minha empresa bagunçada? Não faz sentido. Assim, ó, ninguém começa com a receita do bolo pronta. E cada segmento é de uma maneira. Só que o cara vai empreender, o cara ou a cara, né? Independente, vai empreender, ele tem que ter esse norte. Em algum momento eu vou ter que me organizar. Em algum momento eu vou ter que dar esse passo. O Mauro, nosso sócio na indústria, a gente tem um sócio lá com meu pai, hoje é só conselheiro das empresas, né? E ele fala, a zona de conforto é o lugar mais perigoso do mundo para a gente estar. Porque ali a gente não faz nada. A gente fica só patinando em cima, dentro daquela bolinha. Então, vou empreender, o negócio começa a dar certo, aí eu vou começar a tirar meu CPF, eu não vou melhorar o processo da minha empresa, eu não vou reinvestir na minha empresa. Não faz sentido. É lógico que você quer empreender, você quer conquistar bens materiais, algumas coisas, ok. Mas não sacrificar o negócio para o seu CPF ficar com o ego inflado. Não faz sentido isso. E o empreender, para quem não tem essa noção, ele gera uma sensação um pouco que pode confundir, porque faturamento não é o que sobra no bolso. Tem uma diferença muito grande entre o que você fatura e o que é lucro líquido. E Muito grande. muito grande. Então você gira milhões no mês e você termina o mês, em algum mês você termina com caixa que você acha que aquilo ali é dinheiro, mas vai faltar daqui 3, 4 meses. Quando você olha a parte de impostos, você fica assustado, socorro. Então, impostos, guias que tem por trás, reinvestimento que tem dentro da empresa. Então, assim, ó, saiba separar o que é faturamento do que sobra de verdade. E o começo, meu amigo, é muita entrega. Eu falo, as provações, né? Eu e a Thalina, a gente casou em 2013 e eu comecei a ter um endereço. Eu tinha só endereço em Rio Verde, mas eu comecei a ficar em Rio Verde bem pouco ainda, depois da pandemia. Então, assim, eu era trampando, era viajando, era desenvolvendo novo cliente, desenvolvendo novo negócio, melhorando o processo que estava por trás, sendo incomodado. Ah, mas por que não faz? Dá tempo de fazer 3 reais, por que não tá fazendo? O que a gente tá errando? A gente. E quando você tá na liderança do negócio, você tem que ser o agente. Ah, é o meu motorista que não tá fazendo, é o meu operador que não tá fazendo, é o meu administrativo. Não, é eu que tô errando, porque eu não tô instruindo direito, que eu tô deixando fazer, que eu não cobrei. Como um bom pai tem que cobrar um filho para ele conseguir aguentar as pressões da vida, a empresa não é diferente. Se não tiver a cobrança por trás, não vai dar o próximo passo, não vai melhorar o processo. O teu time não tem a mesma mentalidade que a tua. Talvez assim, você tem perfil. Talvez não. A empresa ela é feita de várias pessoas de perfis diferentes. Então vai ter o que vai ficar mais acanhadinho, mais com vergonha, mas tem boas ideias. Ou ele tem boa ação, mas ele precisa de alguém pontuando para o que deve ser feito. E eu acho assim, o negócio ele tem que ser oxigenado. Essa troca, né? É outra coisa que o Mauro fala. As nossas ideias têm que brigar para que converjam em um bom amadurecimento dentro do nosso negócio e a melhora do processo do nosso negócio. As pessoas não podem brigar. E Só que você só desenvolve maturidade mexendo na ferida. E vai ter gente que vai ser expurgado do negócio porque não aguenta pressão. E faz parte da vida. Mas a pressão é a única forma de crescer. Sem pressão ninguém cresce e, infelizmente, a comunicação precisa ser clara. O óbvio precisa ser dito, né? Sempre. Infelizmente acontece isso. Às Sempre. vezes você acha que a pessoa vai entender aquilo, você não precisa falar não. Tem que ser claro.
aberto, o mais simples possível, porque senão o time vai seguir qual liderança, né? E assim, eu recebo bastante, você pergunta, mas como é que você faz certinho assim? Não, meu negócio não é perfeito, não. Tá longe, eu tenho tanta coisa para melhorar. Só que assim, naturalmente, quando você cresce e abre outras frentes, demora mais. Uhum. Só que eu sou incomodado. Primeiro ponto para, acho que entra na questão do vício, né? Primeiro ponto pro viciado se curar é ele mesmo se reconhecer que tá errando. E daí aquilo ali é o pontapé inicial para ser curado. E a empresa não é diferente. Se a liderança não reconhecer que tá errado, não vai melhorar nada. Ou tem que ser incomodado, tem que ser, né, sangue no olho para fazer o trem melhorar no dia a dia. E é isso que eu falo, assim. Então, eu reconheço que eu tenho um monte de negócio para melhorar, um monte de processo para melhorar dentro da minha empresa. E isso vai caminhando. Não adianta querer também fazer tudo de uma vez só, porque senão não aguenta. Daí você acaba com o pilar, né, do Os físico, do pilares. emocional. Então, mas ficar na zona de conforto, ali é o começo do fim. Uma questão importante que você falou do equilíbrio. O nosso cérebro, ele é dividido em duas partes. Mas ao redor dele já é comprovado pela ciência que a gente tem a parte da inteligência espiritual. Então hoje é dividido em três partes: o QI, que é inteligência intelectual, que é aquilo que o quanto você estuda, o quanto você tem de conhecimento; o Q, que é inteligência emocional, que é o quanto você sabe lidar com as suas próprias emoções e sentimentos; e o espiritual é quando você busca Deus. E como nós somos cristãos, né, a gente sabe que essa parte é a que domina todas as outras, já comprovado pela ciência, graças a Deus, né? Que a gente não precisa mais tentar provar Discutir isso, nada, provar, né? discutir. Então, quando você busca esse pilar de inteligência espiritual, você domina todas as outras áreas. E considerando isso que eu prego e eu vejo que você busca muito e aplica também no teu negócio, queria pedir para o Maicon alcançar o presente que a gente tem pro Felipe. Ó, ó, Os dois. ó, ó. Ah, eu sempre falo que a vida em si, ela é um equilíbrio. E quando você entende isso, todas as coisas vão fluir. A gente não pode nunca ativar uma área mais que a outra, mas se uma tá em desequilíbrio, se você não ligar para aquele momento, as outras não vão fluir. E em determinados momentos você vai ser obrigado a trabalhar mais, a entregar mais e ativar um pouco mais a área. Mas você tem que ter a consciência que você tem que equilibrar. Exato. Vai ter que ter os picos, vai ter que ter os gás, né? Então, mas tem essa consciência que tem que ter o equilíbrio sempre. Tá. Primeiro esse Ó, aqui. Esse aqui é o livro que mudou minha vida como um todo, principalmente a parte espiritual de conhecer Deus verdadeiramente. É o livro 10. do meu pai na fé, o pastor Célio, que é o pastor do Wesley também, que você conhece lá de Rondonópolis. Então, através do Wesley, hoje eu tenho meu pai na fé e a gente mudou nossa vida depois que a gente aplicou tudo que está nesse livro. E a gente normalmente fala da Bíblia, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus viva, mas não adianta você conhecê-la se você não praticar. Então, de nada vale você saber toda a teoria sem aplicá-la. Não Não adianta tem poder nenhum, ter né? ter a palavra e não ter amor para fazer. Exato. Então, se você aplicar todo o conhecimento que está nesse livro aí, vai ser outro nível. Ó. E aqui um presente do Rede Frota para o Felipe, que eu tenho certeza que você vai usar muito. Ó. Caixinha. Surpresas, gente. Surpresas. É aqui. Eita, nós. Com certeza. Aí, ó. Eu mando a picanha do Lula e pronto. Ai, meu pai. Não chegou a minha, não. Pra você chegou aí. É, gente.
Ai, ai, ai. Mas é isso aí. Felipe, muito obrigada pelo teu tempo de estar aqui conosco. A gente teve o prazer de conhecer o Matias, que é o próximo sucessor da Comber. Ele vai ter um trabalho grande. É, vai. A irmã tá firme. As irmãs tá firme, mas veio aí o homem para ser o presente de Deus na vida de vocês, né? E que você continue sendo esse exemplo de pai de família e levando essa honra e esse legado para os outros empresários que precisam disso. E o Matias é o que veio depois, né? Sim. É o apóstolo que substituiu o traidor. Oh, Então, glória. Matias é o que é um presente de Deus na nossa vida mesmo. Eu agradeço pela lembrança aí, pelo convite. E logo eu tô aí com as meninas, levar elas correr de caminhão na Fórmula Truck, que eu tenho certeza que vão ficar apaixonadas. Muito bom. Gente, para quem não conhece, sigam o Felipe nas redes sociais, Felipe Comelli, a Comber, para quem precisar de caminhões seminovos de grande procedência, né, Felipe? E os outros negócios que ele já citou aqui também. E acompanhem a trajetória diária da frota de bebês do Felipe, que deixa a gente apaixonado. As meninas têm 10 anos e já pilotam um caminhão, dão show em muito motorista por aí. É, Mas é muito gratificante para a gente receber vocês e acompanhar tudo que vocês compartilham. Obrigada, Felipe. Que Deus abençoe você e sua família cada vez mais. amém. Receba essas bênçãos e obrigado pelo convite. Eu acho que a transformação ela acontece através da palavra, né? Então, talvez algumas coisas que foram faladas aqui hoje, de certa forma, vai transbordar na vida de outras pessoas e com isso é bênção, porque isso não é direcionado, não é pago, não é para transbordar mesmo e que seja leve isso, né? Então, por mais que alguns assuntos foram tratados de forma reais, acho que não foi dura, mas foram reais, né? É sobre isso, a mudança, ela gera isso, ela precisa dessa incomodação. Então, obrigado pelo convite, por abrir esse espaço para conversar e falar dessa importância entre o equilíbrio do negócio. Você não vai ser uma pessoa de sucesso. E o que era o sucesso? O sucesso longe de ser o material. Eu acho que o sucesso ele é muito mais no equilíbrio, independente do tamanho do negócio ou o que você esteja fazendo. Aonde você esteja, você está feliz e você consegue ter esse equilíbrio ou não ter esse equilíbrio, mas eu estou buscando, eu não estou naquela zona de conforto, essa mensagem ela vai chegar longe, ela vai chegar forte. Então, obrigado pelo esse espaço, tamo junto. Em outra oportunidade, se Deus quiser, a gente conversa mais um pouquinho. Com Proseia mais um certeza. pouquinho. É isso. Gente, obrigado por quem ficou até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo para que a gente consiga levar mais conhecimento e que a gente consiga propagar os ensinamentos que foram colocados aqui, porque juntos a gente consegue fazer um transporte mais evoluído. Então, Deus abençoe. Tchau. Valeu.